Paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Chegamos ao terceiro módulo deste curso e hoje nós vamos estudar nessa primeira aula do terceiro módulo para responder aquela pergunta que a gente vem fazendo desde o começo do curso. A pergunta é a seguinte: como entender melhor a Bíblia? Nesse curso, caminhando sobre as páginas sagradas, nós temos o objetivo de ajudar, de contribuir com o estudo bíblico de qualquer pessoa que tenha o interesse de compreender melhor a Bíblia, saber como estudar, como compreender, como desenvolver até mesmo um devocional, que é o momento com Deus, é onde a pessoa dedica um tempo para um estudo bíblico, para a oração. Isso nós falamos no módulo 2. E nesse módulo 3, nós temos a ideia, o objetivo, o propósito de facilitar esse estudo, sabe? Para que você possa responder aquela pergunta que talvez você já tenha feito ou escutado de alguém. E a pergunta é a seguinte: por que eu leio a Bíblia e não entendo nada? Vou responder essa pergunta na aula de hoje para você. Para facilitar o estudo da Bíblia, eu desenvolvi um método chamado OPC. São 3 letras: letra O, letra P e letra C, que significa, na letra o que. Na letra P significa porquê. Na letra C significa o como. Na apostila eu dou muitos detalhes sobre isso, inclusive mais exemplos. Mas aqui eu quero ser bem prático, quero ser bem objetivo para que você possa desenvolver a partir de agora, também dessa aula, um estudo bíblico ou uma reflexão, inclusive até para outras matérias. Você vai poder usar o método OPC, que envolve 3 perguntas: o que, por quê e como. Por que muitas pessoas leem a Bíblia e não conseguem entender nada? Isso significa que ela leu sem um objetivo definido. O que significa, eu já fiz uma pergunta, o que? O que significa estudar sem entender? Significa que a pessoa não tinha objetivo definido. Por exemplo, se a pessoa tem o que eu vou estudar, ela já vai em busca disso, sabe? Então eu preciso saber o que eu quero estudar. Eu quero estudar sobre Moisés, eu quero estudar sobre Jesus, eu quero estudar sobre Josué. Quando eu vou ler a Bíblia, é importante entender que a Bíblia é um universo de informações. Tem muita coisa ali dentro. Então, sempre que você for estudar a Bíblia, tenha em mente o que você quer estudar. Então, para um estudo com um resultado positivo, primeiro passo: saiba o que você quer estudar. Porque nisso você vai encontrar o seu objetivo, tá bom? Segundo ponto: por quê? Você precisa usar o porquê, é fundamental. Depois que você encontra o seu objetivo, você vai em busca do porquê. Quando você usa o porquê, você está criando um objetivo para a leitura do seu estudo. O que você vai ler, o que você vai estudar, tem um porquê. Por exemplo, por que eu vou estudar sobre Jesus? Na pergunta 1, o que eu vou estudar? Ah, vou estudar sobre Jesus. Na pergunta 2, por quê? Porque eu quero conhecê-lo melhor. Eu quero entender, falaram para mim de Jesus, eu quero entender quem essa pessoa é, o que ele é capaz de fazer por mim. Para aquela pessoa que pregou para mim, ele é um Senhor, ele é soberano, ele é eterno, ele é poderoso, ele é o Salvador. Mas vamos imaginar que eu não o conheça? Eu quero conhecê-lo. Eu quero saber se por mim ele pode fazer a mesma coisa que ele fez na vida daquela pessoa que me contou aquele testemunho tão poderoso. Já passou por essa experiência? De escutar alguém dar um testemunho sobre Jesus? E aí você no final termina com lágrimas nos olhos e a pergunta surge: meu Deus, como que isso aconteceu? Essa é a terceira pergunta da história de hoje, do estudo de hoje. Como? Como? Se eu tenho um objetivo, quero estudar sobre Jesus, entra a segunda pergunta: por que eu vou estudar? Porque eu quero conhecê-lo. E agora vem a terceira: como? Como? A pergunta como me leva para o caminho que eu preciso percorrer para encontrar a resposta. Um exemplo: se eu quero conhecer melhor a pessoa de Jesus, como que eu faço isso? Resposta: lendo os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos trazem um relato profundo sobre quem é Jesus, o que ele é capaz de fazer, o que ele fez, sabe? Parou naquele tempo, continua até o dia de hoje, porque vamos voltar à cena de que alguém falou de Jesus para mim, supondo que eu não o conhecesse,
Poxa, aquela pessoa falou tão bem de Jesus, eu fiquei tão emocionado com aquilo que agora eu quero conhecê-lo. E aí eu vou em busca disso e eu entendo que, olha só, o que? A pergunta, o que eu preciso fazer? Eu preciso ler os evangelhos. Eu preciso conhecer Jesus porque ele pode me ajudar. E como eu faço isso? Lendo os evangelhos. Então, nessas 3 perguntas aqui, você já está percebendo que toda vez que você for estudar, eu estou dando um exemplo da Bíblia, mas pode ser para qualquer matéria que você tiver de estudar, seja para a faculdade, seja para o vestibular, seja para um concurso, enfim, uma carreira. Qualquer coisa que você tiver de estudar, faça 3 perguntas: o que, por quê e como. Dentro dessas 3, você terá uma visão panorâmica de tudo que você precisa aprender, de tudo que você precisa saber. Gente, não existe fórmula secreta para se estudar a Bíblia. O que existe é atitude. Atitude. Quando você for estudar, eu falei isso lá no primeiro módulo, mas reforço aqui, leia a Bíblia, tá? Não tem como dizer assim, eu não entendo nada da Bíblia, mas a pergunta é, você está lendo a Bíblia? Como você está lendo a Bíblia? Por que você está lendo a Bíblia? O que você está fazendo para ler a Bíblia de forma mais nítida, mais clara? Sabe, o que você está fazendo para compreender a Bíblia? E aqui eu já quero te dar os parabéns. O que você está fazendo para entender melhor a Bíblia? Fazendo um curso, caminhando pelas páginas sagradas. Parabéns por você chegar até aqui, porque com certeza cada aula que você assistiu até esse momento e as que você ainda vai assistir, porque estamos na primeira e ainda faltam 3, com certeza isso, né, vai trazer para você uma clareza, vai dar uma direção para que você possa compreender melhor a Bíblia. Todo o objetivo desse curso é te ajudar a entender o que a Bíblia diz, dando ferramentas que são dicionários bíblicos, direcionamento para que você possa ter acesso a um dicionário bíblico, direcionamento para que você possa ter bíblias de estudo. Outra coisa que eu falei lá nas primeiras aulas foi não leia somente em uma versão da Bíblia, leia em outras versões, porque traduções, são traduções diferentes. Tá? A Bíblia é a mesma, são traduções diferentes. A Almeida, a NVI, a NTLH, que é a nova linguagem de hoje, a King James, enfim. Até mesmo a Bíblia hebraica ou a Bíblia na versão do grego, que é o Novo Testamento. Quando você lê a Bíblia em traduções diferentes, você tem uma visão mais profunda do texto. Enquanto umas trazem palavras mais difíceis, outras trazem palavras mais claras, mais nítidas. Tá bom? Então, use o método OPC. O que, por quê e como. O resultado disso vai ser que a matéria, o assunto, o estudo, o texto, o capítulo, o livro que você estiver estudando ficará mais visível, mais compreensível para você. Ok? Qualquer dúvida, mande mensagem no grupo. Eu tenho o prazer de contribuir com as respostas na medida do possível. Que Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.